Beleza, já está gravando a partir de agora aí essa nossa aula. Então, primeiro, eu queria agradecer aí essa participação de todo mundo que está aqui na aula, nesse formato um pouco diferente do que era o nosso esperado lá no início do trimestre, ainda no mês de março, mas as circunstâncias fazem com que nós temos que nos adaptar e realizar a aula aqui dessa maneira. Estava comentando com o pessoal que já estava antes aqui na sala, que na continuação do primeiro trimestre de forma remota, eu já tive uma experiência no PPG-MNE e tudo correu bem para a aula de forma remota, inclusive com alguns alunos preferindo a aula de forma remota do que a aula de forma presencial, no que se refere à parte de acompanhamento de conteúdo. Claro que a gente sempre sente falta da possibilidade de estar junto ali, né? A interação acaba sendo um pouco diferente na maneira presencial do que na forma remota, mas a gente consegue cumprir o conteúdo de maneira natural aqui na forma remota. Ou, além disso, o fato de ter os vídeos aqui todos gravados ajuda para qualquer um, a qualquer momento, depois da aula, que queira rever o que foi passado. Durante aqui as aulas, sim, como pode ter problema de conexão, não vou chegar a fazer um controle de frequência aqui, porque a gente acaba nem conseguindo fazer isso com as ferramentas que nós temos disponíveis para a parte online, e daí vai no interesse de cada um em pegar o conteúdo e buscar ali o que nós vamos passando. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu fazer aqui um compartilhamento dela. E quero compartilhar a tela inteira. Ok? Estão todos enxergando aqui a tela? Sim. Sim? Então, beleza. Só vou fazer o seguinte, eu tenho aqui já um código que eu deixei pré-programado para algumas coisas que nós vamos fazer hoje, mas eu quero só recapitular algumas coisas com vocês, e para isso eu vou abrir aqui um novo Visual Studio, lá do zero, onde nesse Visual Studio que eu vou abrir aqui do zero, só para a gente relembrar como que faz o caminho para a utilização do Gurobi dentro aqui do C Sharp. Então, a gente pega e vai lá, depois que abre o Visual Studio, faz a criação aqui de um projeto, né? Então, fazer aqui, criar um projeto. Basicamente, dois tipos que nós vamos trabalhar aqui é fazer um aplicativo do Windows Form ou aplicativo do console, são os dois básicos que nós utilizaremos. Então, vou pegar aqui, por enquanto, ali, esse aplicativo do Windows Form. Feito isso, vamos aqui no próximo. Aqui a gente vai dizer qual que é o caminho que será salvo esse projeto. Então, eu tenho aqui deixo salvo aqui no meu Dropbox, numa pasta de Visual Studio Otimização, onde coloco os programas de otimização, e vou pôr aqui um nome, vou colocar assim, só exemplo, lembrança, Gurobi. Tem que relembrar aqui como que faz esse caminho para utilizar o Gurobi aqui dentro do C Sharp. E daí vamos em criar. Quando tiver em criar, ele vai preparar ali o projeto, vai começar a fazer tudo. Como ela é um aplicativo do Windows Form, ele vem aqui esse padrão, o formulário. E daí no formulário nós podemos colocar botões, caixa de texto, label, todos esses ícones que nós temos aqui disponíveis. Então, vou colocar só como exemplo aqui, pegar um botão, arrastar e colocar aqui no formulário. Não vou nesse momento nem trocar lá os nomes das propriedades dele, deixar simplesmente como está, que o objetivo aqui é relembrar como que faz o caminho para o Gurobi. Uma vez que nós damos 2 cliques nesse botão, aqui a gente coloca quais são os comandos a serem executados quando aquele botão é clicado. E daí, para podermos desenvolver um modelo do Gurobi aqui, tem alguns passos que são necessários. O primeiro passo deles é adicionar a referência do Gurobi. Isso tem que ser feito para cada novo projeto. Não é porque fez uma vez isso em um projeto do Visual Studio, lá no C Sharp, que vai ficar
sempre já disponível a referência do Gurobi. Então, cada novo projeto tem que fazer essa adição aqui. E nós temos lá, na parte do projeto, tem uma opção de adicionar referência. Aqui no adicionar referência, como já foi adicionada a referência do Gurobi no meu computador em um outro projeto, ele já vai aparecer aqui para selecionar. Caso não apareça aqui, isso vai acontecer quando é a primeira vez que está utilizando a referência do Gurobi, vai ter que procurar ir lá no caminho onde foi instalado o Gurobi. O caminho padrão para isso, até vou deixar aqui um pouquinho aberto, é lá na pasta onde é instalado o Gurobi, vai ter uma subpasta chamada Win64, dentro dessa subpasta uma outra chamada bin, e dentro dessa vai ter aqui essa referência do Gurobi 90.net.dll. Então, esse daqui é o caminho para nós conseguirmos adicionar a referência. Fazendo isso daqui, a referência do Gurobi é adicionada e ela está ali pronta para ser utilizada. Após isso, nós precisamos lá em cima, nos namespaces que são utilizados, colocar using Gurobi. Enquanto não é adicionada a referência, não vai aparecer aqui essa possibilidade de adicionar o namespace Gurobi. Aparece aqui em cinza, porque por enquanto não fizemos nada, fizemos qualquer ação que envolvesse alguma declaração de um objeto que fosse lá do namespace Gurobi. Como que nós fazemos isso? Se a gente colocar lá, por exemplo, grb env é a criação de um ambiente. Então, se colocar lá grb env ambiente igual a new grb env, isso aqui faz a criação do ambiente lá no Gurobi para colocarmos o modelo e iniciarmos nossa execução. E daí, relembrando, quando vai declarar para fazer a criação de um modelo, vai ter lá grb model, colocar aqui como modelo, igual a null grb model, e tem que dizer em qual ambiente que esse modelo está. Uma vez que nós fazemos isso, lá no modelo, nós podemos adicionar variáveis, adicionar restrições, colocar para resolver, observar os resultados que aparecem e tudo isso. Então, essa daqui, essa sequência de passos que eu passei agora, com mais um que é necessário, é a receita de bolo que nós vamos precisar fazer sempre no C# quando queremos colocar um modelo do Gurobi. O passo complementar que eu tinha comentado, ele vai estar no seguinte, lá em projeto, propriedades, então vai estar, aparece aqui, propriedades de exemplo lembrança Gurobi, porque esse projeto tem lá um nome de exemplo lembrança Gurobi. Se fosse um outro nome, XYZ, ia aparecer aqui propriedades de XYZ. Clicando aqui, vai ter que ir lá em compilar, e se estiver marcada essa opção aqui do preferir 32 bits, a gente desmarca essa opção do preferir 32 bits. Como a gente acaba instalando a versão 64 bits do Gurobi, tem que fazer essa desmarcação aqui. Então, isso é a receita de bolo que tem que fazer toda vez que cria um novo projeto dentro do C# lá para a utilização do Gurobi. Por isso que eu preferi deixar já isso no começo do vídeo, que se qualquer um tiver alguma dificuldade no início de como que faz, é pegar o início aqui desse vídeo e já vai observar ali como que é a sequência de passos dessa receita de bolo básica para poder utilizar o Gurobi dentro do C#. Tranquilo até aqui? Deixa eu ver aqui na... Tranquilo. Sim, tranquilo. Tranquilo? Nenhuma dúvida, tudo em ordem. Esse pedaço recapitulando para quem já estava, né? Caso alguém não tivesse alguma das aulas, isso aqui que eu fiz vai acabar fazendo várias vezes ao longo do curso, mas é bom ter isso aqui já guardadinho aí, esse esquema dessa receita de bolo básica a seguir.
E agora ele vai entrar na parte que interessa dessa aula, que é um problema legal para nós resolvermos aqui. Então, eu vou pegar e abrir um arquivo do Excel, aqui com vocês, que nós temos algumas informações. Estão todos enxergando a planilha aqui do Excel, correto? Sim. Sim. Então, beleza. O que é esse exemplo que nós temos aqui? Vou tentar contextualizar para vocês antes de entrar no detalhe de cada um desses números. Imagine que nós temos uma rede de varejo que ela quer abrir lojas numa cidade em que ela não tem atuação ainda. Então, ela estudou lá uma nova cidade e viu 20 bairros que ela espera atender os consumidores desses 20 bairros. Aí, para cada um desses bairros, ela identificou ali qual que é a latitude, a longitude que define o centro do bairro, viu quantos clientes teria de demanda naqueles bairros e tem que tomar a decisão de construir lojas. Uma alternativa extrema é construir uma loja em cada bairro. Né? Vantagem de fazer isso, a construção de uma loja em cada bairro, é que ela vai poder pegar e ficar perto de cada um desses clientes que ela quer atender. Outra alternativa extrema é construir uma única loja na cidade. Vantagem disso é que você acaba tendo um custo menor de construção e manutenção dessa única loja. E no meio desse caminho existem todas as possibilidades. Seja construir 2 lojas, 3 lojas, até 19 lojas. E uma vez que vai construir uma parte dessas lojas, vem a pergunta natural de onde construir essas lojas. E daí a empresa vai lá e faz uma análise em cada um desses bairros de lugares potenciais para a construção dessa loja. Então, vou pegar e colocar aqui o que é o exemplo que nós temos nessa linha 2. Então, essa linha 2, cada uma das linhas é referente a um bairro possível para a construção da loja. Nós temos aqui nas colunas A e B quais são as coordenadas que o centro desse bairro se encontra. Então, por exemplo, aqui teria lá no eixo X 287, no eixo Y 221. Isso aqui, em termos reais, nós conseguiríamos pegar qual que é a latitude e a longitude. Tá? Então, aqui é mais um exemplo numérico, deixando dessa forma com coordenadas fictícias, mas que são facilmente substituídas pela latitude e a longitude. De cada um dos bairros, tem qual que é a demanda. Essa demanda seria lá quantos clientes potenciais teriam. Esse aqui está como 40, mas pode pensar lá que isso aqui está multiplicado por 1000, né? Então seria lá de 40 mil clientes, tá? Ou qualquer outro multiplicador. E tem aqui qual que é a capacidade caso essa loja venha a ser construída. Então, o que significa isso daqui? Se nós construirmos a loja nesse bairro, ela vai ter uma capacidade de atender 483. Vou começar aqui, está todo... esqueci de mostrar aqui para vocês, mas tudo isso aqui está multiplicado por 1000. Aqui faltou colocar também, né? Essa demanda aqui multiplicado por 1000, como se fosse ali 40 mil clientes. E a demanda aqui nesse bairro, e se constrói a loja nesse bairro, essa loja tem uma capacidade de atender 483 mil clientes. E para fazer a construção dessa loja, tem aqui um custo. Tem esse custo lá de 17.646 vezes 1000. Será esse custo de 17 milhões de reais para a construção. Isso aqui nós podemos pensar tanto como lojas que os clientes vão até ela, ou às vezes pode ser também uma aplicação que está construindo mini lugares de distribuição e tem que tomar a decisão onde que vai construir cada um deles. E daí isso aqui no lugar de bairros poderia ser cidades. Qual que é a essência do problema? Nós temos uma lista de locais onde cada local tem sua demanda. Em cada local é possível construir uma unidade que atenda a essas demandas e existe aqui
um custo para a construção. Quando nós construímos uma unidade, por exemplo, aqui se nós optamos por construir essa unidade, ela tem uma capacidade de atender 483 mil pessoas. Nesse bairro, tem uma demanda só de 40 mil pessoas. Então, essa loja aqui, ela tem capacidade de atender a demanda própria do bairro e de mais alguns outros bairros. Então, nós temos que tomar uma decisão um pouco maior, que é em quais bairros nós vamos construir as lojas e os clientes de cada um dos bairros, por qual loja será atendido. Outro exemplo que a gente pode pensar, que envolve a mesma modelagem, seria a construção de hospitais. Tem uma prefeitura que tem que tomar a decisão para a construção de hospitais na cidade. E, uma vez que constrói o hospital em um determinado bairro, decidir quais outros bairros aquele mesmo hospital também atende. Então, esse que é o nosso problema base. E ele aqui, na maneira como apresentei para vocês nesse começo, ele envolve tanto a capacidade da construção, caso que cada um desses lugares terá caso seja construído, assim como o custo envolvido na construção de cada um deles. E o nosso objetivo aqui, até o final da aula, é conseguir ter um modelo matemático que defina para nós quais desses lugares aqui deve ter construção e quais bairros cada uma dessas construções aqui irá atender. Entendido essa parte aqui da explicação básica do problema, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, sinta-se à vontade aí para perguntar. Tranquilo. Tá bom, tá bom. Tranquilo todos aí? Tranquilo. Tranquilo? Ficou claro. Sim. Sim. Então, vamos seguir. Tem uma coisa que eu sempre reforço em todas as aulas, que todo modelo que nós queremos construir, nós devemos começar pela parte mais básica dele e aos poucos irmos incorporando necessidades adicionais. Então eu peguei e dividi esse nosso problema em algumas etapas. Tem a primeira etapa, que é uma coisa que eu vou apresentar já um código pronto para vocês, que vai buscar resolver esse caso mais simples, que é não ter capacidade e não ter custo. Isso aqui a gente poderia pensar numa situação simplificada, como se fosse o seguinte, de que uma vez que nós realizamos a construção em cada um deles, a capacidade é infinita e o custo de construção acaba sendo ali de forma irrelevante. Só que nós temos uma limitação de locais que nós podemos construir. Então a gente pode definir a priori, olha, eu quero dessas 20 possibilidades de lugares a serem construídos, construir em 3 deles e determinar por qual das construções cada um deles será atendido. A gente pode pensar isso de maneira até empírica algumas soluções. Vamos ver aqui, eu vou fazer até uma parte aqui em cima. Eu vou colocar aqui alguns desenhos. Cadê a parte de forma? Inserir ilustrações. Pegar aqui forma. Então, vou fazer um negócio bem aproximadão aqui, só para ter como um exemplo, de que uma possibilidade seria ter, vou colocar uma transparência maior aqui nisso, para a gente conseguir enxergar legal, colocar aqui isso com uma transparência lá de 70%, e vou só fazer um negócio rapidinho aqui, deixar assim, e assim. O que isso aqui representaria? É um caso que nós temos a construção de 3 desses 20 lugares possíveis, a gente consegue ver como que cada um deles é atendido. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho mais detalhado, essa parte em cima, fazendo assim, que vamos supor que desses lugares aqui possíveis, a gente opta
por construir esse daqui. Naquele outro grupo, nós optamos por construir esse daqui. E no outro grupo, nós optamos por construir esse daqui. O que nós temos aqui como solução? A decisão de 3 locais para serem construídos, e além disso, cada um desses locais que foi construído, quais são os outros locais que ele consegue atender. Certo? Então, isso daqui é uma solução, que a gente pode dizer uma solução factível para o problema, no seguinte sentido, da construção de 3 locais e conseguir dizer cada um desses pontos aqui, por quem que ele é atendido. Você acaba não tendo aqui essa numeraçãozinha de cada um deles, mas como se tivesse a numeração aqui de cada um deles, você conseguiria identificar cada um desses pontos, qual que é o X e qual que é o Y aqui deles. Mas, dentro desse contexto, pensando assim, você como um gestor desse problema, e eu vou colocar aqui como exemplo de que você quer construir você tem 20 opções de lugares para construir pontos de distribuição. Quer escolher 3 desses lugares para serem construídos. E tem que dizer cada um dos bairros por qual desses locais será construídos. O que você vai buscar quando a gente pensa em tomar uma decisão otimizada? O que seria uma métrica de desempenho para pensarmos em otimização nesse problema? Seria alguma sugestão de vocês? Maior atendimento com menor custo, por exemplo, de implantação? Menor custo. Né? Então, custo é uma coisa que vai aparecer e atendimento também. Essa é a nossa essência aqui. Vamos pensar um pouquinho. Para atendimento, nós estamos, nesse caso aqui simplificado, de que tem capacidade para ser atendido, tá? Então, se nós quiséssemos colocar os 20 para serem atendidos pela mesma construção, existiria capacidade para isso. E nós temos orçamento para a construção de 3. Então, ficou decidido lá já, veio uma ordem de cima, a nível de presidência, diretoria, que é para construir 3 instalações. E chegam para você e falam, ó, você tem que pegar e construir 3 instalações de maneira a atender o pessoal desses 20 bairros. O que você vai buscar fazer? Quais são critérios a serem escolhidos para a construção dessas 3 instalações, pensando que o orçamento é esse, orçamento para 3 instalações. Você pode escolher qualquer um desses 20 bairros para fazer a instalação das instalações. O que você vai pensar para decidir onde instalar cada uma delas? Checar onde estão os principais clientes, talvez? Checar onde estão os principais clientes. Vou colocar aqui um exemplo. No lugar de escolher essas 3 instalações, poderia ser uma opção escolher aqui como uma instalação, aqui como outra e aqui como outra? Se apresentam para você, né, isso aqui como se fosse cada um desses pontos o centro de um bairro, e falam, ó, escolha 3 lugares, 3 bairros para construir instalações. Você vai lá e dá como resposta, eu quero construir aqui, aqui e aqui. É uma resposta factível para o problema? Mas eu acho que deveria levar em conta a dispersão entre cada uma das construções, né? Elas estão muito próximas. Elas estão muito próximas. E qual que é o problema de ter as construções próximas? Que você concentra toda a tua oferta numa região, apenas numa região. Aí você acaba criando uma distância muito grande entre o teu cliente e o teu ponto de atendimento, né? Então, eu acho que uma das coisas que deveria levar em conta é o deslocamento entre o teu cliente potencial e o teu ponto de atendimento. Exatamente. Então, esse é um ponto bem essencial. Você pode pensar, ó, dado que nós temos que construir 3, tá? E tem um orçamento para a construção dessas 3, e elas vão ter capacidade para atender todo mundo,
Vamos pensar em construir as 3 em locais que as distâncias a serem percorridas sejam as menores possíveis. Faz sentido pensar dessa forma? Faz. Se for analisar essa decisão que nós temos aqui desenhada, ela não está contemplando melhor esse aspecto, de falar, ó, uma vez que nós temos esses 3 pontos aqui, e a descrição de qual grupo de bairros cada um deles atende, de ver que a distância percorrida acaba sendo menor do que se fossem construídas essas 3 aqui, correto? Uhum. Então, vamos analisar isso agora de um ponto de vista, já pensando numa modelagem mais matemática. É possível nós sabermos quais que são as distâncias entre cada um desses pares de pontos? Se nós sabemos a latitude e a longitude de cada um deles? Tem como calcular? Vou calcular aqui. Sim, tem. Eu Sim, acredito né? que sim, são números. Todo número é calculável. Todo número é calculado. Então, tem algumas maneiras de fazermos isso. Uma primeira é fazer como se fosse distância euclidiana, né? Considera que a Terra é plana e daí faz uma distância em linha reta. Essa é uma forma. Tem uma outra maneira que chama-se distância Haversine, que ela leva em conta a curvatura da Terra. Ela faz com latitude e longitude considerando que a Terra é curva. E tem uma outra maneira, ainda dentro de diversas, que é pegar e fazer pelo Google, né? Coloca ó, o ponto de origem, o ponto de destino, e vai dar qual que é a distância real passando pelas ruas. Então, de uma forma ou de outra, nós conseguimos fazer esse cálculo de qual que é a distância entre esses pares de pontos. Beleza. Então, isso nós temos como sendo algo conhecido. Uma vez que nós sabemos isso, nós temos que decidir quais serão os locais em que teremos as construções dessas instalações. Aqui é um exemplo. Então, está uma construção aqui, outra aqui e outra aqui. E nós podemos fazer o seguinte, dado que nós conhecemos qual que é a distância entre cada um dos pares de pontos, se eu pegar e somar essa distância, tá? Vou fazer aqui, com essa distância, vou fazer mais algumas aqui, com essa distância daqui, com mais essa outra distância, com mais essa outra distância daqui, e por fim, aqui nesse grupo, para pegar só um grupo como exemplo, e somarmos essas distâncias aqui todas, o que essa soma de distâncias representa? Se pegar essa linha aqui isolada, ela representa a distância que o pessoal que está aqui nesse bairro precisa percorrer, né, ou quanto que a entrega que sai aqui dessa instalação precisa percorrer até chegar às pessoas que estão aqui nesse bairro, essa distância média. Aqui, essa linha, esse segmento aqui de reta, é qual distância que é necessário ser percorrida da saída dessa instalação até chegarmos aqui nos clientes desse bairro, pensando como distância média. Se no lugar, aqui nesse grupo, se no lugar desse ponto aqui ser o escolhido para a construção da instalação, se nós mudássemos e o ponto escolhido para a construção da instalação fosse esse daqui, nós teríamos um novo conjunto de distâncias, correto? Sim. Porque ele teria que pegar a distância desse ponto até esse, desse ponto até aqui, desse ponto até aqui, e assim por diante. Assim como se nós trocássemos quais são os pontos escolhidos e a quem que cada um deles está associado, teríamos que refazer isso.
Mas, de maneira geral, nós temos aqui 2 níveis de decisão a serem tomados. Um deles, que é o escolher onde que será realizada cada uma das construções, e depois disso, decidir para cada um dos outros bairros por qual instalação que será atendido. E é isso que nós vamos tentar modelar aqui matematicamente. Esse problema é o problema definido na literatura como o problema de P-medianas. Esse nome P-medianas vem porque nós queremos definir uma quantidade P de medianas. Aqui nesse caso, nosso particular, de querer definir 3 lugares para a construção das instalações, seria um problema de 3 medianas. Queremos definir aqui 3 pontos para serem instalados. E eu já trouxe para vocês aqui esse modelo matemático pronto. Tá? Não precisa nem ficar escrevendo no quadro aí, ele já está aqui inteirinho pronto, e o nosso objetivo vai ser conseguir entender esse modelo daqui matemático. Vamos lá. O que nós temos aqui? Parâmetros do modelo é sempre tudo aquilo de informação que nós conhecemos antes de começarmos a modelar. Se pega aqui nesse caso, voltando no Excel, a única coisa que nós conhecemos de fato é qual que é a distância entre cada um dos pares de pontos. Essas coordenadas aqui, com base nelas, nós calculamos as distâncias e o que nós queremos é minimizar aquela distância total a ser percorrida. Então, o que é conhecido nosso nesse primeiro exemplo é simplesmente a distância entre cada par de pontos. Então, por D e J, nós vamos chamar a distância entre os pontos I e J. Uma vez que são conhecidas essas distâncias, nós vamos definir quais são nossas variáveis de decisão. E aqui nós vamos ter o seguinte, uma variável, um conjunto delas, YJ, que vai ser igual a 1 se o ponto J é escolhido como mediana, e 0 caso contrário. Então, se nós pegarmos aqui, ó, deixa eu voltar lá no Excel, esse ponto daqui é o ponto ali que o X era 20 ou 30 e pouco, e o Y 70, esse ponto daqui, ó. Esse ponto que foi escolhido aqui é exatamente esse ponto que é representado aqui. Se nós tivermos isso daqui numerado, né, como sendo lá ponto, e aqui é o ponto 1, ponto 2 e assim por diante, o que significa esse ponto aqui ter sido escolhido como uma mediana? Nós vamos ter lá que Y15 é igual a 1. Esse ponto daqui foi escolhido como sendo mediana. Se nós pegarmos um outro aqui, ó, pegar esse ponto 1, é o 287 e 221. Ponto 287x e 221y é esse ponto daqui. Esse ponto, ele não foi escolhido como mediana. Então, você vai ter aqui que o y underline 1 é igual a 0. Esse ponto aqui não foi escolhido como mediana. E essa mesma coisa nós poderíamos ter para cada um aqui desses pontos, essa variável y associada a ele, que vai ser 0 ou 1. Beleza aqui? Tranquilo? Beleza, Tranquilo. Só, Gustavo? Claro. Mas ele vai pegar um de cada vez ou ele já parte dos 3? Ah, então, aí que é o negócio. Quando vai fazer um modelo matemático, ele vai fazer tudo de uma paulada só. Aqui é que eu construí esse exemplinho de solução de forma manual. Mas na hora que nós modelarmos, vai fazer de alguma forma com que seja determinado quais desses aqui vão ser iguais a 1. Tá? Tá, Então, mas aí é como... desculpa, mas aí é como se ele saísse... Não sei se estou adiantando, mas é como se ele saísse testando, digamos assim, ele poderia pegar o ponto 1, 2 e 3,
define que eles são as medianas e sai testando todas as combinações. Aí depois pega o 2, o 3 e o 4, faz o mesmo. Depois o 4, 5, 6 e assim consecutivamente, aleatoriamente, enfim. Não, é mais ou não chega a ser exatamente isso pelo seguinte. Se nós fôssemos pegar isso daqui, ó, nós temos 20 pontos, tá? Candidatos. Se é para escolher 3 deles, o número de possibilidades seria combinação 23 a 3. Isso aqui dá 1.140 combinações possíveis, né? Não sei lá, ser o ponto 1, 2, 3, sendo o ponto 1, 2, 4, sendo o ponto 1, 2, 5 e todos eles possíveis. Se no lugar de trabalhar com 3 medianas, nós trabalhássemos com 6 medianas, já teria 38.760 combinações. Isso daqui cresce de forma exponencial, conforme nós crescemos o número de pontos. Então, ficar fazendo isso de testar de cada um dos pontos acaba sendo inviável. Quando nós fazemos um modelo matemático de programação linear inteira, existem algoritmos que são baseados no simplex, Brin-Chain-Bound, método de barreiras, uma série de outros métodos que vai conseguir encontrar isso por um caminho um pouco diferente, que nós não vamos nem entrar em detalhe aqui de como que funciona a parte matemática disso. Vai fazer aqui a parte do modelo numa certa forma, que colocando nessa forma, os métodos matemáticos conseguem resolver sem ter que fazer essa numeração explícita igual essa que foi comentada. Tá? Então, isso acabaria, para a gente conseguir ver certinho como que acontece, teria que pegar ali e estudar o método simplex e o Brin-Chain-Bound, o que foge aqui desse nosso contexto da disciplina. Mas posso deixar também alguns materiais de consulta para vocês sobre isso, ou até procura mesmo no YouTube, acha alguns vídeos de explicação. O nosso grande foco aqui vai ser conseguir colocar isso em uma formulação matemática. E daí, uma vez colocado nessa formulação matemática, o Gurobi, como solver, vai resolver e nos dar a resposta. Tá? Beleza. Beleza? Então, isso aqui é um nível de decisão. Uma outra decisão a ser tomada é o seguinte: se o ponto I é alocado à mediana J, o que isso daqui representa? Desculpa. Eu vou pegar aqui como um outro exemplo. Esse ponto aqui, que é essa mediana, está lá 100 e alguma, quase 200 e quase 400. Vamos achar esse ponto aqui, quase 200, esse daqui, ó. Esse ponto daqui, que é o Y, que vai gerar o Y19 igual a 1, esse ponto daqui é exatamente esse ponto que eu estou com o mouse aqui em cima. Se nós pegarmos esse outro ponto daqui, que é o quase 300 e 200 e pouquinho, deixa eu achar onde que ele está. O X é quase... esse aqui é o ponto 1, né? Esse aqui é o ponto 1, ó. Então, esse daqui é o ponto 1 e esse aqui é o ponto 19. O ponto 19 é uma mediana. O ponto 1 não é uma mediana. Ele não foi escolhido ali como um lugar para construção. Mas esse ponto 1, ele é atendido por essa construção aqui do lugar 19. Então, isso daqui significa o seguinte, que x1, 19 é igual a 1. O ponto 1 é atendido por esse ponto 19. Ou, se for pegar um pouquinho mais detalhado aqui no nosso exemplo, esse bairro 1 é atendido pela construção feita aqui no bairro 19.
E é isso o que está aqui, essa variável. X e J é igual a 1 se o ponto I é alocado à mediana J. Então, nós vamos ter esses dois conjuntos de variáveis aí de decisão que fundamentarão lá o nosso modelo. Agora eu vou pegar aqui por partes com vocês nesse modelo. Relembrando lá, o que nós queríamos? Minimizar a distância total percorrida. Então, vou voltar aqui no Excel e dizer assim, ó, se nós temos que o ponto 1 é atendido pela construção da instalação do bairro 19, essa distância aqui, ela vai existir, correto? Né? Se for pegar aqui e fazer, quais são as distâncias que existem e têm que ser consideradas? Nós precisamos de todas essas aqui. Agora, vou pegar aqui um pouquinho além. Essa distância, vou fazer uma outra cor para ficar um pouco mais fácil a nossa visualização. Vou fazer aqui em amarelo. Vou colocar isso daqui numa cor amarela. Essa distância aqui é uma distância que vai existir na nossa solução ou não? Não. Não. Por que ela não existe aqui na nossa solução? Esse ponto 1 aí, ele não é atendido por essa loja aí, ela é atendida pela loja 19 lá. Exatamente. Então, o ponto 1, ele não é atendido aqui pela construção do bairro 15, mas sim pela do bairro 19. Isso. Se nós fôssemos escrever isso daqui de uma maneira um pouquinho mais organizada, deixa eu ver se eu acho uma caixa de texto para pôr aqui, inserir texto. Aqui, ó. Isso aqui nos diz o seguinte, que x 15 é igual a 0, né? Nós não estamos atendendo o bairro 1 pela loja do bairro 15. E aqui nós temos, por outro lado, que o x1 19 é igual a 1. Ou seja, esse bairro 1 é atendido pela loja do bairro 19. Então, isso daqui é o que está sendo passado na nossa função objetivo, que é minimizar D e J vezes X e J. Quando X e J é igual a 1, significa que o ponto I é alocado à mediana J. Logo, vai multiplicar 1 por essa distância, e essa distância contribui lá na distância total a ser percorrida. Quando x e j é igual a 0, que é a mesma coisa desse exemplo que está aqui em laranja, né? Que nós temos lá que o bairro 1 não é atendido pela loja construída no bairro 15, a gente vai ter aqui que essa distância, que é a distância D115, é multiplicada por 0. Ou seja, ela acaba não sendo somada lá na distância total percorrida. Então, o que essa nossa função objetivo aqui está colocando é a minimização da distância total percorrida, dada as alocações que nós temos de como que cada ponto é alocado a cada mediana. Ok até aqui? Para mim, ok. 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 Ok, todos? O Patrick, eu dei uma permissão para o Patrick, ele está conseguindo passar o mouse aqui por cima da minha tela. Deixa eu ver como que eu volto. Pior que eu nem sei qual foi essa permissão que eu dei para você aí, Patrick. Nem sei o que você conseguiu fazer. Eu também não sei não, hein?
ficou testando aí as coisas, como que funcionavam, acabou que... O Patrick é hacker, ele invadiu aí a tua conexão. Então, quando vocês olharem aqui um mouse GL mexendo, sou eu. Quando olharem um mouse aqui que aparece PR, é o Patrick, tá? Depois eu vejo se a gente tem como tirar isso daí. Eu só vi ali, Patrick solicita uma permissão. Falei, será que é o Patrick que está pedindo? Vamos dar um ok, né? Vamos permitir aí. Aí permitir, começou o mouse aqui a aparecer junto. Se eu não me engano, Gustavo, isso aí aparece se o Patrick clicar em cima do teu nome, tem uns 3 pontinhos, aí ele tem lá solicitar controle. Acho que se o Patrick fizer de novo, para. Não, não é esse, é em cima do nome da pessoa. Acho que eu resolvi aqui. aqui. Eu apertei solicitar controle e agora eu tô mexendo no mouse aqui, não... acho que não tá aparecendo aí. Não, mas eu tava agora tentando ligar o microfone. Para mim aqui parou de aparecer. Então, beleza. Vamos seguir aqui a parte. Agora nós temos restrições a serem colocadas. Uma das restrições que nós temos é a definição da quantidade de instalações que serão construídas. E como que nós definimos isso? Quando a variável yj é igual a 1, significa que é construída uma instalação lá no bairro J, lá naquele ponto J. Se nós queremos ter P instalações construídas ao total, vamos colocar que o somatório de yj é igual a P. O que isso aqui está dizendo? Que y1 mais y2 mais y3 mais y4 até o mais y20, essa soma toda é igual a 3. Então, isso que essa restrição 2 aqui faz. Dizer que a quantidade de instalações a serem construídas será igual a P. E esse P é algo que nós vamos determinar a priori. Além disso, nós temos um outro conjunto de restrições, que é um somatório em J de x e j ser igual a 1. O que isso daqui faz? Então, está vendo que é uma restrição que existe para todo i. Então, eu vou pegar aqui e fazer uma coisa particular para nós. Deixa eu mexer aqui. Eu vou deixar assim. O que acontece quando i é igual a 1? Né? Então, se é para todo i, tem que fazer para i igual a 1, para i igual a 2, para i igual a 3 e assim sucessivamente. Particularmente para i igual a 1, você vai ter o seguinte. Vou pegar aqui, uma travadinha, agora foi. Você vai ter que x11 mais x21, opa, fiz errado aqui, x12, não x21, x12 mais x13. Isso daqui vai fazer até x120, até x120. Isso daqui é igual a 1. Vamos agora ver o que isso significa. Tá? Vou até deixar marcado isso daqui, colocar uma cor diferente, colocar aqui em vermelho. Lembrando que o nosso x e j ele é igual a 1 se o ponto I é alocado à mediana j. O que essa restrição aqui particular, no caso do I igual a 1, x11 mais x12 mais x13 até mais x120 igual a 1, está nos forçando? Eu acho que é que cada ponto seja atendido por um único ponto, ou não? Por que você acha isso? Porque senão eu escolho um ponto daquele e ele pode me alocar em dos 3 pontos de atendimento, digamos, eu posso ter um bairro que ele vai dizer, você pode ser atendido por A e por B ao mesmo tempo. E com isso eu não estou restringindo que eu só posso ser atendido por um único local? Então vamos ver aqui o seguinte, o que significa x11 ser igual a 1?
Vamos pegar e ler aqui, ó. x1 ser igual a 1 é nós substituirmos o i por 1 e o j por 1 aqui. Significa que o ponto 1 é alocado à mediana 1. Ou seja, o ponto 1 é atendido pela mediana 1. E ser 0 significa que o ponto 1 não é atendido pela mediana 1. O que significa x12 ser igual a 1? Significa que o ponto 1 é atendido pela mediana 2. E 0 caso contrário. x13 ser igual a 1, que o ponto 1 é atendido pela mediana 3, e 0 caso contrário. Então, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, que exatamente uma dessas variáveis é igual a 1. E como está sendo fixo aqui qual que é o ponto, né, e variando por quem que ele vai ser atendido, o que nós estamos dizendo aqui, especificamente, é que o ponto 1, ele é atendido exatamente por uma mediana. Tem exatamente a construção de um único bairro que vai atender esse ponto 1. Se fizesse para i igual a 2, o que ia trocar aqui? Com i igual a 2, a única diferença ia ser que esse primeiro índice é o 2. E daí o que significaria isso daqui? O que essa restrição representa? Ou não representa nada essa restrição? Ela está representando aí que o ponto só é atendido, o ponto 2 só é atendido por essa mediana, né? O ponto 2, ele é atendido por exatamente uma mediana. E pode ser a mediana 1, a 2, a 3, a 4, a 5, até a 20. Então, quando nós pegamos e colocamos de forma genérica isso daqui, está dizendo o seguinte, que cada ponto é atendido por uma única mediana. Porque se para todo i, o que vai fazer que ele vai ter que ter essa mesma restrição para i igual a 3, para i igual a 4, i igual a 5, até lá o i igual a 20. Então, esse conjunto 3 aqui de restrições, ele nos garante que cada ponto é atendido por exatamente uma única mediana. Tá? É isso que o conjunto 3 aqui nos garante. Agora, esse 4, olha o que ele é. X e J menor ou igual a YJ. Que negócio que isso aqui significa? E para todo I, para todo J. Eu vou pegar e fazer um caso particular aqui com vocês. Assim, pegar um negócio um pouquinho diferente aqui. Se I igual a 2 e J igual a 5, nós vamos ter que... Uma travadinha, já vai voltar aqui. Veio que x 2,5 é menor ou igual a y5. O que significa isso daqui? x25 ser menor ou igual a y5. Quando fica na dúvida, pega lá o significado da variável. Então, y5 ser igual a 1 significa o quê? Que o ponto 5 é uma mediana. Que o ponto 5 é uma mediana. E y5 ser igual a 0 significa o quê? Que o ponto y não é uma mediana. Então, y5 ser igual a 0, que o ponto 5 não é uma mediana. y5 ser igual a 1, que o ponto 5 é uma mediana. E x25 ser igual a 1, o que significa? Que ele é atendido pela mediana 5. Que o ponto 2 é atendido pela mediana 5. E x25 ser igual a 0, o que significa? Que não é atendido pela mediana 5. Que o ponto 2 não é atendido pela mediana 5. Agora vamos ver o seguinte. Então,
Se o y5 for igual a 0, o que vai acontecer com x25? Qual o valor que ele vai assumir? 0. 0. Então, vamos dizer assim, se o ponto 5 não for mediana, o ponto 2 não é atendido pela mediana 5. Faz sentido isso? Podia repetir, Sim. Gustavo? Ó, y5 igual a 0 vai implicar que x25 é igual a 0. Isso nós estamos dizendo assim, que o ponto 5 não ser mediana implica que nós não vamos atender o ponto 2 pela mediana 5. Ok. Faz sentido isso? Sim. Sim, Na né? verdade, Como você está nós vamos... dizendo que se... Desculpa, Gustavo, mas... Pode falar. Você está dizendo, se o ponto não é uma mediana, ele nunca vai se atender. Exatamente. Se o ponto não é mediana, ele não pode... Se o ponto 5 não é mediana, ele não pode atender o ponto 2, né? Isso. É isso que nós estamos dizendo aqui. Agora, vamos pensar por um outro lado. Se o ponto 5 for mediana, o ponto 2 pode ser atendido por ele? Sim. É obrigado a ser atendido por ele? Não. 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 Então, olha lá, quando o y5 é igual a 1, o x25 pode ser 0 ou pode ser 1, né? Sim. Então, o que nós estamos dizendo assim, ó, se o ponto 5 não for mediana, o ponto 2 não será atendido pelo ponto 5. Se o ponto 5 for mediana, o ponto 2 pode ser atendido pelo ponto 5 ou não. Claro, aqui, esse caso, para quando I igual a 2 e J igual a 5, esse caso aqui particular? Alguma dúvida aqui? Sim. Para o Oberdan, sim, claro, e para os outros, alguma dúvida aqui nesse ponto? Ele é uma restrição, ele vai ter que olhar todas as restrições de todos os pontos contra todas as medianas. Exatamente. Por isso que vai aparecer aqui para todo I e para todo J. E a gente vai ter aqui como essência o seguinte: se o ponto J não for escolhido como mediana, o ponto I não pode ser alocado ao ponto J. Se o ponto J for escolhido como mediana, o ponto I pode ou não ser alocado ao ponto J. Então, isso daqui tem que fazer para todas as combinações de I e J. Uhum. Beleza? Essa restrição ela vai ser, na verdade, vai ser bem grande, na verdade. Né? Vai ser bem... Isso aqui, como nós temos 20 pontos, vão ser 40 restrições, né? Em todas as combinações de I e J. Uhum. Por isso que é a importância da notação matemática, né? Imagine ter que escrever isso daqui, 40 linhas de restrições com 20 pontos. Se fossem 30 pontos, virariam 900 restrições. Aqui a gente condensa tudo numa única linha. Então, esse daqui é o problema lá das p-medianas. Agora eu vou pegar e vir aqui no exemplo que eu já tenho criado, depois eu vou fazer alguns comentários com vocês em cima do código, mas vamos direto primeiro a uma parte que é mais legal, que é a parte visual. Quando tiver aqui o desenho, eu vou querer já que vocês observem uma coisa, que depois eu vou corrigir isso com vocês no código, mas assim, nesse desenho aqui, o 0, 0 está aqui, né? E daí para cá nós crescemos o valor de x, e para cá nós crescemos o valor de y. Em várias linguagens de programação, quando se trabalha com objetos de recursos gráficos, é muito comum que o 0, 0, no lugar de ser
no canto inferior esquerdo, ele seja no canto superior esquerdo. E o x cresce para a direita e o y cresce para baixo. Isso aqui, para colocar um exemplo de por que isso acaba facilitando alguma coisa, vocês podem pensar com uma página da internet, que você sempre vai começar no topo e rolando para baixo. Então, é mais fácil ter o controle de o zero ser a parte de cima do que até onde vai lá embaixo. Então, na maneira como está essa figura que eu vou mostrar para vocês, ela vai estar como se fosse isso aqui invertido, tá? Porque quando vai desenhar esse ponto aqui, que é lá o ponto 23,79, o 23 ele vai aqui 23 para a direita e o 79 vai vir aqui 79 para baixo. Então a figura que vocês vão ver, ela representa esse caso, mas é como se nós tivéssemos um espelho colocado aqui em cima e você estivesse olhando o espelho no lugar da própria figura. Tá? Então, só esse detalhe aqui que eu quero falar para vocês antes. Então, eu vou pegar aquele exemplo e colocar lá que nós tenhamos 3 medianas. Tá? Peguei aquele mesmo exemplo que nós temos lá, vou ler aqui e colocar para resolver. E aqui sai a solução. Olha lá, nós temos um grupo aqui isolado, um segundo grupo aqui e um terceiro grupo aqui. Ficou parecido esse roxo com o azul, mas aqui é um grupo, aqui é um segundo grupo e aqui é um terceiro grupo. E vai ter em cada um desses grupos um ponto maior de quem que é a mediana. O que isso aqui significa? A distância total que nós temos, que é esse 1585,46644 que aparece aqui em cima, ele é assim. É a distância do ponto 4 até o ponto 4, mais a distância do ponto 1 até o ponto 6, do 2 até o 6, do 12 até o 6, do 4 até o 6, do 0 até o 6, do 19 até o 6. Aqui aparece o 0 porque eu tratei os pontos como sendo do 0 ao 19, no lugar dos pontos como sendo do 1 ao 20. Tá? Então, e mais a distância do 8 até o 9, do 18 até o 9, do 3 até o 9, do 5 até o 9 e assim por diante. E se você tentar trocar qualquer um desses pontos que é a mediana, vamos supor, substituir a mediana no lugar de ser o ponto 6, ser o ponto 0, substituir a atribuição de um ponto para outra mediana, qualquer outra coisa que vocês façam diferente disso, não vão ter uma distância total menor do que 1585. Essa aqui é a solução ótima quando a gente pensa em distância fazendo a construção de 3 pontos. E se no lugar de ter 3 pontos, nós tivéssemos 4? O que mudaria lá no modelo matemático que nós definimos aqui? Qual seria a única coisa diferente? O valor do P. Esse valor do P, né? Que no lugar de ser 3, o valor do P seria 4. Essa seria a única coisa diferente no modelo, mas a solução em si, essa pode alterar. Então, eu vou trocar aqui, colocar para 4 e mandar resolver de novo. Tá aqui, agora separado em 4 grupos. Tem um grupo aqui, um segundo grupo aqui e um terceiro grupo aqui, né? Terceiro grupo aqui e aqui um quarto grupo. A distância diminuiu para 1307. É natural que diminua a distância inserindo um quarto grupo? Ou poderia aumentar a distância total percorrida se inserindo um quarto grupo? Vou voltar aqui com 3, tá? Pergunta basicamente, referindo aqui na figura original, essa é a nossa solução ótima, fazendo a construção de 3 instalações. Se, no lugar de fazer 3 instalações, opte por fazer uma 4ª instalação,
o que vai acontecer com essa distância total a ser percorrida? Ela pode virar maior na solução ótima ou vai ser sempre menor do que essa que nós tínhamos aqui? Ela tende a ser menor, porque se você for aumentando o número de grupos e chegar em 20, a distância vai tender a zero, não vai? Vai diminuindo. Ela vai tender a zero. Esse zero. No 20, a distância seria zero, né? Porque Você não anda, né? iria para ele mesmo. Então, seria lá o zero, no 20. Se nós pegarmos esse caso daqui, se nós transformarmos qualquer um dos pontos em uma mediana, pelo menos a distância dele até a mediana que ele estava alocado vai deixar de existir. Então, por isso que vai sempre diminuir. A única coisa, né, sendo os pontos em coordenadas distintas, sempre que nós adicionamos uma mediana, essa distância total diminui. Então, aqui nós vemos o seguinte, se mudarmos lá para 4, a distância que era 1.585 vai para 1.307. Se mudarmos para 5 pontos, vai para 1.119. Vou observando como que a solução troca. Se aumentarmos para 6 medianas, vai para 944. Para 7 medianas, 770. 8 medianas, 636. 9 medianas, 531. 10 medianas, 435. 11 medianas, 352. 12 medianas, 282. 13 medianas, 219. O que vai começar agora a acontecer com essas distâncias? Elas vão caindo, mas já vão caindo menos, né? Sempre as primeiras medianas adicionadas vão levar a uma redução de distância maior, né? Tendem a fazer isso. Até que se a gente chegasse no ponto extremo de ter 20 medianas, o que ia acontecer com a distância total? Ser zero. Né? Zero. Cada ponto é uma mediana. Achei muito legal, porque inclusive isso é um dos temas de estudo que eu estou fazendo como direcionamento, estudar até que ponto que é interessante essa questão dessas novas localizações e essa entrega fracionada, até que ponto é vantajoso, né? Você ir ocasionando essa descentralização, na verdade. Né? Descentralização. E aqui nós fizemos de maneira isolada, mas poderia pegar e anotar cada um desses valores e fazer um gráfico ali para observar como que está essa redução, né? Colocar isso de maneira um pouquinho mais esquematizada. A gente consegue ver exatamente como que é esse benefício. E o que aconteceria se colocasse no lugar de 20 medianas, 21 medianas? Melhora ou piora? Não, eu acho que... Não, mas vai estar fora do... Não tem 21 pontos, né? Não tem 21 pontos. Se não tem 21 pontos, tem como satisfazer essa restrição daqui? Não. Não. É isso que eu ia falar, se tiver uma restrição lá, que o máximo é 20, você está infringindo uma restrição. Porque quando nós temos 20 pontos, vai acontecer que não tem como somar 20 variáveis binárias e dar 21. Então, o que vai acontecer com isso é que o problema vai dar lá o erro, que ele não vai conseguir desenhar, porque é infactível. Eu não fiz nenhum tratamento aqui de infactibilidade. Mas se nós analisarmos lá, o status dele é como infactível. Então, tem que pegar isso aqui, coloco ele como um exemplo, de sempre analisar se os parâmetros que nós estamos passando de entrada fazem sentido para aquele modelo que nós estamos resolvendo, né? Então, pode alguém chegar e colocar aqui o 21, vai dar lá o erro que não dá a resposta, mas é porque não faz sentido, não tem como colocar lá 21 medianas quando temos somente 20 pontos. Uma mediana daria certo, né? Uma mediana ele escolheria essa daqui, ó. E agora vem uma outra pergunta para vocês. Com uma mediana, a escolha do ponto está aqui. Ok? Ok. Agora, vamos analisar de um ponto de vista operacional
alguém poderia, se apresenta essa solução e fala, ó, essa solução aqui é a solução ótima para o problema. E vem alguém e fala, não, discordo. Eu acho que a solução ótima seria fazer a construção aqui no ponto 8. Com qual argumento alguém falaria que fazer no ponto 8 é melhor do que no ponto 16? Geograficamente, ele é mais centralizado, né? É centro geométrico, né? É geográfico. Ele é mais centralizado. Pô, mas... E qual que é o argumento para falar que o ponto 16 é melhor que o ponto 8? Concentração de outros bairros próximos ali, né? Com distâncias menores. O 16, ele não é tão centralizado, mas você tem mais gente perto dele. E nesse caso, a importância de ter em mente é qual que é o objetivo. Se nós pensarmos em a soma das distâncias ser a menor possível, esse ponto 16 aqui é a solução ótima. Mas se nós mudássemos o objetivo, e o objetivo fosse um pouquinho diferente, minimizar a maior distância percorrida. Aí o 16 deixa de ser o ótimo e talvez seja o 8, né? Uhum. Então, principalmente nos contextos práticos, é essencial ter em mente de qual que é o objetivo. E ainda mais quando tem mais do que uma pessoa envolvida na decisão. Enquanto não tiver bem entendido e bem consolidado o entendimento de qual que é o objetivo, não adianta ter o melhor modelo do mundo, porque ele vai acabar depois gerando essas divergências em termos de análise. Tem um outro fator, que é o que nós vamos considerar na sequência, que também pode influenciar nessa decisão, que é quantos clientes tem em cada um desses bairros. Vou colocar aqui um caso extremo. Imagine que aqui nesse bairro 4 tivesse 1 milhão de clientes. Em cada um dos outros bairros tivessem somente 10 clientes. Qual seria o melhor lugar para instalar, criar a instalação? Lá no ponto 4, lá em cima, né? Nesse ponto... Porque você teria que levar em consideração a ponderação de quantos que serão atendidos. O que nós não levamos aqui em conta nesse exemplo. Então, nós podemos ter isso daí associado que quando que tem que pegar e na função objetivo fazer essa multiplicação da distância por quantas pessoas que pertencem a cada um daqueles bairros. Porque quantas pessoas estão, vai ser lá diretamente relacionado com a distância a ser percorrida. Então, isso aqui vai conseguir trabalhar um pouco em cima de mudanças no modelo. Além disso, quando chega nessa nossa parte completa, aqui, que é lá aquele último caso que eu coloquei aqui, do GEPA, com capacidade e custo, nós vamos ter ainda, em cada um dos lugares, caso opte pela construção, uma capacidade, e isso pode ser associado por disponibilidade de terreno disponível em cada um dos locais, né, dos terrenos candidatos para a construção, e qual que é o custo de construção em cada um deles. Então, vai acabar daí levando, talvez, em conta o custo de construção e a distância, como que nós vamos contemplar esses dois na função objetivo. Então, nós vamos evoluindo o modelo aos poucos. Nós pegamos primeiro esse caso aqui, que era sem considerar demanda, vai fazer uma próxima adaptação, que é considerando que existe uma demanda em cada um dos bairros, mas sem considerar a capacidade de cada um desses lugares de instalação. Depois vai manter a demanda e considerar que tem capacidade em cada um desses lugares, e depois vai fazer que, além de ter a demanda e a capacidade, tem o custo de instalação em cada um deles. Então, a gente vai ver hoje aqui durante a aula até qual ponto que nós conseguimos chegar. Esse caso daqui já tem um modelo pronto, que foi esse que eu executei aqui
para a resolução e mostrei para vocês. O que eu vou fazer na próxima metade de aula é realizar a explicação do código que faz a implementação daquele modelo ali descrito, assim como evoluir para os próximos estágios, conforme aí o nosso tempo permitir. Então, só antes de fazer aqui esse intervalo, se perguntar se alguém tem alguma dúvida ou comentário em cima do que foi aqui apresentado, sinta-se aí inteiramente à vontade para perguntar, comentar, como quiser. Aqui tem uma pergunta do Bruno, se K medianas e P medianas se referem ao mesmo problema. Você tem, talvez no lugar de K medianas, seja o de K médias, que possa estar se referindo, que é o do K mins. Tem diferença entre eles. No K mins, não necessariamente o centro é um dos pontos escolhidos. E no P medianas, você acaba tendo o ponto escolhido como um centro para referência. É como se vou voltar aqui no exemplo do gráfico, que fica um pouco mais fácil para mostrar. Vou fazer aqui um exemplo com 4. Tem esse primeiro grupo aqui. No P medianas, nós medimos qual que é a distância de cada um dos pontos para essa mediana aqui escolhida. No K médias, nós pegaríamos qual que é o centroide definido por esses pontos, que estaria aqui, e mediríamos a distância de cada um desses pontos até o centroide. Em estatística, é muito comum esse problema de K médias para tratar de agrupamentos de pontos. Então, essa que é a diferença entre a parte do K médias, do K mins, e o problema das P medianas. Então, exatamente, né? Do K médias, que daí é esse outro caso ali. Só, mais alguém aí? Fiquem à vontade, dúvida, comentário, aproveitem para fazer agora, de caso ninguém tenha, nós partimos para um intervalo aqui. Ninguém? Tudo em ordem? Glaucio, Liliane, Juliano. Todos os demais, tudo ok? Tudo certo, professor. Ok, professor. Tudo ok. Tudo certo? Gostei bastante. Tudo certo, professor. Professor, Só realmente... Pode falar. Pode falar, Liliane. Tá. Eu não peguei o início ali da aula, mas aí vai estar gravado para eu assistir depois, né? Isso, fica tudo aqui gravado. Isso, eu peguei só o problema matemático ali até o final, ali, ok, mas aí como foi feita toda a parte ali do Grob, eu não peguei, então eu preciso assistir depois. Na verdade, eu nem expliquei toda essa parte do Grob, eu só resolvi direto. A única coisa que eu fiz no começo foi só recapitular aquela receita de bolo ali de como que faz a inicialização do Grob. Agora, tudo isso aqui, que essa parte do código, tudo isso daqui, eu não mostrei nada ainda para ninguém, tá? Aqui na aula. Então, isso aqui a gente vai ver depois do intervalo. Então, ok. Ok? Então, pessoal, vamos fazer um intervalo. Agora são 8 horas. Fazer aqui até 8h30, que daí dá tempo aí para cada um descansar, comer, fazer como preferir. E daí 8h30 nós voltamos aqui nesse mesmo link. Ok? Tranquilo, combinado. Obrigado. Ok. Vou parar a gravação aqui nesse momento.